aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, meu senhor, minha senhora, chegou aquele momento. O fim do ano já tá aí, dia 31 já é semana que vem, 2025 já é semana que vem. E aí, chega aquele momento da gente fazer aquele compilado de vídeos de final de ano e eu vou dar start falando das minhas piores leituras de 2024. Ou seja, aqueles livros que mais me decepcionaram, que eu tinha uma expectativa muito alta, muitas das vezes, e não alcançou essas minhas expectativas, ou aqueles livros que eu não esperava nada e não entregaram nada também. Mas antes de eu começar a falar mal de livros no vídeo de hoje, já quero deixar muito claro, para eu não ser cancelada. Eu não gosto de falar mal de livros, mas eu quero comentar com vocês os livros que não funcionaram comigo em 2024. Mas eu não quero, de forma alguma, incentivar vocês a não ler esses livros. Muito pelo contrário. Se vocês ficarem interessados e curiosos em ler esses livros, leiam. Até porque eu posso ter tido uma experiência que não foi muito legal, mas pode ser um livro favoritado de vocês. E quem gostou e amou esses livros, também não se sintam ofendidos, porque eu acredito que a leitura funciona para cada leitor de uma forma única, que depende muito, às vezes, do momento do leitor, do que está acontecendo na vida dele, de como foi essa experiência, pode ser interferida por outros fatores, tá? Então não me cancelem se você ver o seu livro favorito nessa lista, tá? E já comenta aí qual foi a sua maior decepção de 2024 nos comentários, e caso você ame um desses livros, comenta também. Agora chega lenga-lenga, porque temos aí uma lista com 7 livros. Confesso pra vocês que essa lista foi muito mais fácil do que a lista de melhores leituras. Eu acho que eu vou sofrer pra escolher a minha melhor leitura de 2024, porque eu li muitos livros bons. Até o atual momento eu já li 60 livros em 2024, sem considerar releituras. E, gente, foi fácil fazer essa lista, tá? Aqui eu vou ter 2 decepções, menções honrosas, vamos dizer assim, que não tiveram notas ruins, pelo contrário, tiraram 3 estrelas e meia, mas que me decepcionaram porque eu tinha uma expectativa muito alta. Já os outros 5 livros, aí já é o meu Chernobyl de 2024, e eu vou ranquear do menos pior até o pior. Então fica até o final do vídeo, meus senhores e minha senhora, pra saber, afinal de contas, qual foi a leitura que eu mais detestei nesse ano. E bora começar com uma decepção que eu dei 3 estrelas e meia, e eu estou falando de Noiva, de Elie Hazlewood. Vou deixar a foto aqui. E sim, gente, esse livro me decepcionou porque eu tinha uma expectativa muito alta. Muitas pessoas estavam lendo, estavam amando, estavam comentando muito dessa fantasia da Elie Hazlewood. Era o primeiro livro que ela escrevia fora daquele padrãozinho de personagens do meio acadêmico, mas eu não consegui entrar tanto na vibe do livro. Não sei dizer o porquê pra vocês, afinal de contas eu li outras fantasias que também, né, eram livros totalmente diferentes da realidade e eu amei, como por exemplo Morando com um Vampiro, que tem uma vibe parecida. Tem vampiro, tem muita palhaçada e eu adorei. Já em Noiva eu dei 3 estrelas e meia, mas eu quase dei 3 estrelas, tá? E eu acho que, não sei, gente, não sei explicar. Eu acho que eu tinha uma expectativa tão alta, eu esperei tanto um novo Crepúsculo na minha vida, que daí quando eu li, eu me decepcionei, tá? Mas o livro não é ruim, tá? Muitos membros aqui do canal que a gente fez essa leitura coletiva viram favorito, 5 estrelas, capaz de estar entre os melhores livros lidos do ano, mas da autora foi lá pro meu ranking. Não é o pior livro que eu li da autora. Vocês já sabem aqui que tem alguns livros daquela coletânea Odeio Te Amar que eu detestei mais ainda do que o Noiva, mas não foi tão legal assim, tá, gente? Eu quis trazer essa menção pra vocês de uma decepção porque eu tinha muita expectativa, mas esse livro realmente
tava muito na minha expectativa. Era dos livros que eu estava mais aguardando de lançamento de 2024. Livros que eu achei que iam ser 5 estrelas e favoritado. Então talvez eu possa ter colocado muita expectativa e eu acabei me frustrando, tá? E eu acho que não preciso nem comentar sobre o que é Noiva, mas bem brevemente aqui a gente vai ter a história de uma vampira que se vê obrigada a se casar com um lobo, lobisomem, assim, vou dizer lobisomem, mas tem outro termo lá, tá, gente? Porque essas duas raças meio que elas vão criar uma união para evitar guerras e afins entre esses povoados. E a gente vai ter o quê? Essa vampira indo pro mundo dos lobos ali, ela se vendo num casamento arranjado com alguém que seria o seu arqui-inimigo. E ela tem um propósito, ela aceitou essa saia justa de fingir esse casamento por um motivo, porque ela está procurando uma amiga que desapareceu. E é só isso que eu vou falar. Eu acho que tem muitas coisas positivas nessa leitura, tem um certo mistério, tem muitas revelações e eu acho que vem sequência. Pode ser que seja só a influência da minha amiga Nath? Talvez, mas eu escutei mais de uma pessoa comentando que talvez Ellie Hazelwood traga Noiva 2. Mas é isso, bora pra próxima decepção. E mais um livro que eu dei 3 estrelas e meia e que me decepcionou em alguns aspectos foi Uma Ideia de Você. Vou deixar a capa aqui. Li também com o clube de membros e foi decepção pelo fato de que eu li esse livro, não gostei tanto assim da história. A personagem principal me irritou em diversos aspectos e a gente assistiu juntos, o clube de membros, o filme. E o filme foi assim, maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma das melhores adaptações de 2024, no meu ponto de vista. Uma comédia romântica que eu super recomendo pra vocês. Mas o livro não me cativou. E aí eu não sei se pelo fato da adaptação pra mim ter sido melhor do que o próprio livro, aí eu quis trazer pra vocês essa menção honrosa, mas não tão honrosa, né, já que é o livro de piores do ano. Então assim, gente, eu acho que a autora faltou um pouquinho, me incomodou muito o excesso da forma que a personagem, ela falava de diversos aspectos sobre o corpo, né, do par romântico dela, que era um jovem de mais de 20 anos de idade, de diferença dela. Então, me incomodou o excesso de vezes que ela falava sobre os corpos alheios na leitura, de como ela se via, de que às vezes me passou como se ela visse aquele cara só como se fosse um pedaço de carne e não necessariamente uma pessoa que ela tinha um interesse amoroso sem ser só no físico, sabe? Então eu achei um pouco vazia a nossa personagem e diversos aspectos eu achei ela muito imatura, sendo que ela já era uma mulher de 40 anos e às vezes a própria filha adolescente me mostrou mais maturidade, ela tinha 13 anos. E eu acho que diversos aspectos que o filme melhorou o livro, como por exemplo, a nossa personagem, ela não tinha uma diferença tão grande de idade. O mocinho, ele já era maior de idade, ali no livro não. Então ele já tinha 21 ou foi 22 anos e no outro ele tinha 19. Que é um pouco assim problemático. Aí a nossa filha da personagem principal, ela não tinha 13, mas tinha 17. Então eu acho que as coisas melhoraram no filme. E o final do filme eu prefiro do que o final do livro. Fala sobre vários aspectos também sobre a mídia, de como ser uma pessoa popular em rede nacional, ser o cantor de uma boy band pode ser um inferno na vida pessoal da pessoa. E aí a gente viu esses dois lados da moeda, de como ser famoso tem o seu lado bom, mas ao mesmo tempo é difícil porque parece que não tem como ter a própria liberdade de fazer o que bem entende, da forma que quer e no momento que quer, por causa de toda a fama que envolve a pessoa, né? E, ai, gente, eu achei, assim, a escrita não muito cativante, sabe? Eu tinha uma expectativa maior, eu esperava que fosse um livro melhor escrito e não foi tanto. Mas eu dei 3 estrelas e meia, não foi de todo mal, não foi o pior livro, mas eu fiquei um pouco desapontada. E se eu comparo com a
adaptação, não tem como, gente. É 1000 vezes melhor o filme do que o livro. E é isso. Agora que eu comentei sobre essas menções não tão honrosas assim, mas que não são as minhas piores leituras, teve outros livros, tá, gente, que eu dei menos estrela, tipo 3 estrelas, e não tá nessa lista. Esses dois foram, tipo assim, maiores decepções de 2024, vamos dizer assim, porque a minha expectativa estava muito alta. Seja por uma adaptação que eu estava aguardando muito tempo, que eu vi um trailer e que me fez imaginar uma coisa totalmente diferente, ou seja uma autora que era muito favorita minha, tá? Então, entendam, não são livros ruins, muito pelo contrário. Agora sim. Agora vamos falar sobre o Chernobyl de 2024. Aqueles livros que eu li porque eu tinha que ler para finalizar a leitura por algum motivo específico, ou eu quis ler para poder falar mal com propriedade, porque teve muitos livros que eu iniciei e eu abandonei no meio do caminho do ano, e eu não vou falar sobre eles porque tem muitos livros que eu achei ruins e eu não quis seguir. Esses eu acabei seguindo, e eu acho que ano que vem não vai ter muito disso não, gente. Eu acho que ano que vem eu vou abandonar mais livros, tá? Mas bora falar sobre quem? Meu Policial, gente. 3 estrelas eu dei. Foi mais um livro onde lemos com o clube Cine Livros e assistimos a adaptação. Meu Policial me desapontou muito porque eu tinha uma expectativa muito grande, porque eu via muitas pessoas falando no ano passado sobre esse livro, quanto ele era maravilhoso. Depois veio a adaptação com Harry Styles, aquele cantor e blá blá blá, e aí eu fiquei tipo assim, maçante, história fadonha, muito cansativo. Esse livro tem uma premissa muito interessante, mas quem escreveu de uma forma extremamente cansativa. Aqui a gente vai ter o relato, então, principalmente de 2 pessoas que escrevem, que narram esse livro praticamente. Se passa aí na década de 50 para 60, onde ser gay era algo extremamente ruim aos olhos da sociedade da época e poderia até a pessoa ser presa caso viesse ter um relacionamento homoafetivo. Então é um relato bem difícil de ler por tantos preconceitos que a comunidade passava nessa época, e é que a gente vai ver meio que um triângulo amoroso entre uma jovem que ela vai se apaixonar desde criança, jovem assim, ela tem uma queda pelo irmão da melhor amiga, e ela vai acabar se envolvendo com ele amorosamente. Na cabeça dela, ele ama muito ela, mas na realidade, ele se casou com ela pela sociedade, vamos dizer assim. Porque na realidade, ele tem um encanto muito forte por um historiador que trabalha em um museu. Na verdade, não é um historiador, ele é um artista plástico. Ele trabalha no museu, faz desenhos e aquário e tudo mais, e daí ele vai se encantar por esse jovem. Os 3 vão ter uma amizade muito forte. Só que no final o policial ele se envolve com essas 2 pessoas e tem muitas reviravoltas. Vão se passar anos e aí já no futuro a gente vai ver o relato dessa esposa que ficou casada há tantos anos, sabendo das traições do marido e de que na verdade ele amou uma única pessoa, que foi o policial. E esse policial está acamado, doente, e ela está cuidando dele. Então assim, eu acho que tinha uma história, uma premissa muito boa, mas eu achei muito cansativo, sabe? Não fui a única, o pessoal do clube também achou muito cansativo, muito parado. Eu quase abandonei esse livro, eu só terminei porque era do clube, porque era muito parado, muito parado. E intercalava bastante os capítulos entre a nossa narradora, que era essa mulher, que era a personagem principal, e o cara do museu. E as partes do cara do museu, que era o relacionamento homoafetivo que tinha no livro, foi muito melhor. A escrita foi muito mais envolvente, muito mais cativante, muito mais fluida. A mulher, eu não sei se ela tinha algum problema mental, algo assim, porque parecia, sabe? Parecia que o autor escreveu de uma forma que ficasse repetitiva e cansativa e como se ela fosse uma mulher estranha, sabe? Não sei, gente. Eu não gostei das partes dela, por isso que eu dei 3 estrelas. Não é o meu pior livro, mas foi um dos mais cansativos, porque tem outros livros que eu li
que eu li mais rápido, me pegaram mais do que esse. Esse foi A Passos de Tartaruga. E sobre a adaptação, eu prefiro o filme do que o livro, mas não que o filme seja maravilhoso. O filme eu também achei bem mais ou menos, tá? Bora pro próximo, quarto lugar. E o quarto lugar, também 3 estrelas, temos A Penetra, de Sophie Kinsella. E eu acho que dessa nota tem muito decorrente à expectativa pelo nome da autora. Eu nunca tinha lido nada da Rainha do Chiquilite. E aí, quando eu fui ler, eu fiquei muito desapontada. Eu achei a personagem extremamente imatura para a idade dela, já era uma moça aí, uma jovem de seus quase 30 anos, ou se mais, eu não me lembro aí se ela tinha 28 ou era 30 anos. Então eu achei ela extremamente imatura, infantil. E quando eu vi a premissa de que a nossa personagem ela ia ser a Penetra na festa de despedida da casa, da família dela, que a namorada atual do pai estava organizando esse jantar de despedida, e ela foi pra procurar umas bonecas russas dela da infância, eu achei que essa era a premissa inicial. Mas eu fiquei muito desapontada porque o livro literalmente ele demora suas 300 e poucas páginas nesse evento caótico que é nessa festa de despedida da casa. O que eu achei extremamente chato, cansativo, e eu sei que teve muitas pessoas que curtiram a vibe, que a casa era uma personagem por todo o passado e história que teve essa família em tantos anos passando-se nessa casa em questão, mas não me convenceu. Eu achei muito assim forçado, sabe? Parecia um livro que eu tinha lido na minha adolescência. Só que assim, quando eu era adolescente, até ia, sabe? Porque os personagens eram imaturos, eram adolescentes. Agora, me desculpa, se eu pegasse essa história e tentasse imaginar nos dias atuais, a menina brigar com a madrasta, até que vai. Agora é a garota fazer 1000 peripécias pra tentar invadir a casa dos pais, pra procurar umas bonecas russas, sendo que ela podia ter feito assim, ó, tudo bem, querem vender a casa, beleza, mas eu vou lá procurar as minhas bonecas russas. Mas não, ela faz uma coisa louca na cabeça dela, inventa 1001 coisas pra ela se adentrar dentro da casa, não vai participar dessa festa, só fica ouvindo escondido no meio dos cômodos, as coisas, dos eventos caóticos. Então, assim, eu não consegui comprar essa história. Eu achei muito, muito, muito chato, muito fadonho, muito cansativo. Eu achei um desperdício de tempo essa leitura, tá? Porque não me convenceu. Essa personagem não me cativou de forma alguma. Se meu policial antes também foi cansativo e fadonho, mas pelo menos os personagens, eles tinham história, eles tinham impasses, eles tinham coisas para, sabe, para me prender. Apesar de ser um livro lento, esse é um livro lento e que não deu, sabe? Essa história não me conectei. Eu achei muito irreal alguém fazer isso na vida real, sabe? Não é uma fantasia. Então, talvez, se fosse um livro de fantasia, eu passasse pano, tá? Mas não, era um livro de uma mulher dos seus 20 e poucos, quase 30 anos, que não se dá bem com a madrasta, detesta ela, tem um impasse entre ela e ela acredita que o pai tá envolvido com essa mulher quer fazer da vida do pai dela um inferno, e na verdade não. Então assim, muito ruim no meu ponto de vista, e por isso que ele ficou em quarto lugar, tá? Mas tem pior, tem pior, tem pior. E vamos agora para o top 3 decepções de 2024. E se você gosta de livros, não é todo vídeo que eu falo mal, tá, gente? Geralmente eu deixo só pra comentar sobre as minhas piores leituras uma vez no ano. O restante do ano eu recomendo coisa boa pra vocês. Então eu já quero pedir pra você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de falar sobre livros, e também faço um convite pra você me seguir em todas as outras redes sociais que estou como Pets e Livros, tá? E caso você queira participar do meu clube de leitura, que sim, acabei
acabamos lendo Noiva e Uma Ideia de Você e Meu Policial, que não esteve nas minhas melhores leituras, mas tivemos muitas leituras que estarão na lista de melhores de 2024, que vem aí logo mais para vocês esse vídeo no canal. Então, se você quer fazer boas leituras com outros leitores, faça o convite para você participar do clube de leitura do Pets e Livros. O link do Catarse está aqui na descrição, a partir de R$10. Não dá nem para comprar uma coxinha e um refrigerante. Você já participa, tem sorteios de e-book, tem sorteios de livro físico, bingos, maratonas, enfim. 2025, a nossa primeira leitura será A Contadora. Tá? Um suspense bem aclamado pelas pessoas e é a mesma autora de A Empregada, então eu tô esperando você lá no clube, tá? Agora bora falar sobre as minhas 3 piores leituras de 2024. E infelizmente temos um nacional entre elas e eu estou falando do Mar Me Levou a Você. Dei 3 estrelas e, gente, eu fiquei bem em dúvida entre A Penetra e O Mar Me Levou a Você, tá? Porque essas duas leituras, assim, ganharam a mesma nota, 3 estrelas. Nossa, Bruna, mas 3 estrelas nem é uma nota tão ruim, é um livro ok. Exatamente, gente, como eu falei, eu li muitos livros bons, esses não são aqueles tão bons assim, mas não que sejam péssimos, tá? Mas O Mar Me Levou a Você... Ai, gente, o que eu posso falar pra vocês? Eu gostei muito da vibe que ia se passar nas praias, então eu acho que tem a cara do verão. Eu esperava que fosse um livro assim, bem good vibes, bem assim, tipo, a cara do verão literalmente, e tem muito sobre verão. Mas os nossos 2 personagens principais, o personagem principal em si, ele é assim, gente, é muito privilegiado. Para início da conversa, a família dele tem tipo um hotel, uma pousada. Ele fica em dúvida se ele deve seguir na área do surf, ou se ele deve fazer faculdade, ou se ele deve administrar essa pousada. Ele meio que quer tirar um ano sabático para pensar o que ele quer fazer da vida. Então, gente, ele já tem tanto privilégio que as coisinhas que ele fica reclamando no decorrer do livro, eu fico tipo assim, moleque, ergue tuas mãos pro céu, olha o berço de ouro que tu nasceu. Para de reclamar e vai curtir essa vida, sabe? Então eu achei muito reclamão o personagem principal. Eu gostaria muito da história fosse mais focada no par romântico dele, que eu achei a premissa muito interessante. Eu não vou comentar, porque eu acho que é uma certa surpresa quando eu li e me deparei com a situação do nosso par romântico, né, na história. Não me lembro agora dos nomes dos personagens, não quero falar pra não falar errado pra vocês, mas tem uma revelação bem interessante. Gostei também porque ele é dessas bookheads, ele é tipo um tiktoker bem famoso que fala sobre livros, então eu achei bem interessante. Só que em contrapartida, todas as outras coisas que foram carregando o livro decorrente ao nosso personagem principal, todas as coisas que ele reclamava da vida, ele não sabia se ele queria ser artista, se ele queria ser isso, se ele queria ser aquilo. E o cara podia estar curtindo o verão dele, sabe? Ele só tava nessa reclamação constante. Eu sei que ele tinha muitos dilemas com o irmão dele mais velho, mas eu achei que ficou, tipo... O autor, ele colocou muitos problemas em volta desse ciclo de personagens, dessa família, e parece que problemas bem sérios foram resolvidos, tipo, ok, te perdoo, bola pra frente. Então eu achei que ele quis colocar muitas camadas no texto e ele não desenvolveu essas problemáticas, sabe? Eu acho que no final ficou uma grande salada mista de vários problemas, como se a vida desse guri fosse um inferno, e no final as coisas foram resolvidas de forma muito, tipo, clean, sabe? Instantâneas, e coisas que eram bem impactantes e difíceis até, foram meio que deixadas de lado. Então eu acho que o autor, ele deveria ter diminuído um pouco dessa carga, ter diminuído um pouco de tantas coisas que ele quis falar no texto. Parecia que ele tava, tipo, redação do Enem, enchendo linguiça, sabe? Porque tinha tantas coisas, tantas camadas, tantas problemáticas dentro dos núcleos, que eu acho que foi colocando camada sobre camada, mas ele não voltou
para resolver isso. Então eu acho que poderia ter sido mais simples, com menos problemáticas para serem abordadas e trabalhadas no texto, e ter um livro mais de boa, sabe? Porque eu acho que assim, é muito legal trazer várias críticas, várias coisas pro texto. Só que quando o autor coloca isso, vale mais a pena ele trabalhar a fundo algumas coisas do que ele só dar umas pinceladas e ficar um texto meio vazio, sabe? Então, não consegui me convencer dessa história. Outra coisa que me incomodou foi o excesso de, não sei se referências. Eu me senti um pouco descolada, deslocada, sabe? Talvez o público-alvo desse livro não seja eu. Talvez eu já seja velha para esse livro. Então, eu acho válido você ler? Claro, literatura nacional. Foi o meu melhor livro? Não. Recomendo? Se você tiver curiosidade de ler a premissa, sabe? Mas eu achei que, assim, ia me entregar uma coisa muito diferente. Eu tinha uma expectativa muito diferente e não alcançou, sabe? Então, eu não sei se eu vou querer ler outro livro do Pedro Ruas, porque me comentaram que tem essa vibe também de muitas referências, e enquanto eu não te encontro, então eu fico assim com o pé atrás de ler ou não ler. Agora, se você ler os 2 livros do autor, comente se eu devo dar uma segunda chance. Mas confesso que eu já li muitos outros livros nacionais com várias temáticas difíceis ou com representatividade que me cativou muito mais do que esse livro. Então, eu não dei uma nota baixa, foi 3 estrelas, foi um livro ok, mas eu acho que eu tinha tanta expectativa que não supriu, e eu não consigo passar pano pro personagem. Eu acho que ele tinha uma vida muito boa e ele só precisava olhar um pouco melhor com uma outra lente e tentar levar a vida um pouco mais leve. E é isso. Terapia, eu acho que teria resolvido. Bora agora falar sobre os 2 piores livros, senhor. Eu fiquei muito no impasse entre qual desses livros teria que ser o meu pior livro. Foi difícil, tá, gente? Eu não sei, assim, se é exatamente esse pódio, mas eu fui tentando por eliminatória algumas coisas, tá? E sem dúvida, o próximo, que é o número 2, não é necessariamente o pior livro de 2024, mas sem dúvida alguma é o pior do gênero de suspense. Gente, esse foi o pior suspense que eu li nesse ano. Quem sabe o pior suspense que eu li na minha vida. Parecia um texto escrito por, sei lá, inteligência artificial, ChatGPT. Foi muito ruim. E ele só não ganhou o primeiro lugar porque o primeiro lugar tem umas coisas assim que eu fui meio iludida com a história. Então pesou mais a questão da expectativa, do que eu esperava e do choque e das coisas que eu encontrei. Mas ainda assim, o primeiro lugar foi mais engraçado ler do que esse. Esse eu fiquei revirando os olhos constantemente. Talvez esse deveria ter sido a minha pior leitura. Talvez. Comente aí se você já leu esse suspense. E eu estou falando de Últimas Palavras. Gente, eu coloquei na época que eu li, acho que foi em outubro, 2,5 estrelas, tá? Mas talvez fosse facilmente 2 estrelas. E Últimas Palavras era um livro que lançou no ano passado, no finzinho do ano, lançou nesse ano, eu não sei. Mas que a capa sempre me chamou muita atenção e que por muito tempo ele ficou na minha wishlist, na minha lista de desejados. E daí eu acho que ele ficou em algum momento disponível no Kindle Limited nesse ano, ou eu ouvi o audiolivro, não lembro agora, tá, gente? Eu só sei. Cara, muito ruim. Muito ruim, de verdade. Ai, gente, é difícil de falar sem dar spoiler desse suspense. Mas a premissa aqui é que a gente vai ter uma moça, alguma coisa aconteceu na vida dela, que ela simplesmente largou tudo e decidiu largar um trabalho maravilhoso, marido, etc e tal, e ir pra uma cidadezinha praiana, pra uma ilha, bem assim, as casas espaçadas, o vizinho dela fica sei lá quantos metros. E aí,
ela meio que vai morar de favor nessa casa. Meio que ela vai ficar durante o inverno cuidando, como se ela fosse a caseira da casa, sabe? E aí a gente fica vendo em diversos momentos a nossa personagem passando, sei lá, parecia que ela tava num momento bem depressivo, onde mergulhos constantes na praia, com uma bolsa cheia de pedras. Vocês entendem muito bem o que eu quero dizer, né? Tirando isso, a nossa personagem, ela começou a ter uma rotina bem, assim, solitária. Ela tinha a cachorrinha dela, mas ela tava uma vida bem distante da realidade e da sociedade como um todo. Mas ela tinha ainda um vizinho, uma casa distante, ela se comunicava com o vizinho por joguinhos, olhando no binóculo e tudo mais. E um vizinho recomendou para ela, porque ela era muito leitora, ela devorava muitos livros de suspense, principalmente. Ele recomendou uma série, um livro em questão. E ela, tipo assim, vou baixar, vou comprar, livro baratinho. Leu nas suas 5 horas e foi um dos piores livros que ela leu. Olha a coincidência. Aí ela faz a avaliação na Amazon e o autor fica putaço com ela. Fica muito puto com a avaliação. Escreve, tipo, briga com ela nas avaliações da Amazon e tudo mais. Tipo assim, ai, quem és tu? Tu que leu minha obra-prima e fala super mal, tu não demorou 4 horas pra ler uma coisa que eu demorei meses. Aí tá, né? Coisas estranhas vão começar a acontecer com a nossa personagem ao redor dela, envolvendo inclusive a cachorra, coisas estranhas começam a acontecer. E aí parece que o autor vai bater na porta dela querendo reivindicar essa avaliação. E aí, eis a questão, será que o que ele escreve nos livros de suspense com as mulheres são fatos reais? E será que ela é a próxima vítima? A premissa era muito interessante, mas a execução foi péssima. Eu só não dei 1 estrela, gente, porque assim, tem umas reviravoltas no final que até fica interessante, tá? Tem umas reviravoltas, tem uns plots sobre plots que dá um ânimo, um upgrade na leitura. Mas assim, é tipo coisa de 95%. 90% da leitura finalizada. Então, tipo assim, teve que andar muito. Parece aqueles filmes de terror. Quando, tipo assim, tem um malvadão da história e tu faz de tudo pra matar o malvadão e o malvadão ressurge das cinzas igual uma fênix. Tipo isso, gente. Duro de matar, literalmente, tá? Eu só vou falar isso pra não dar spoilers. Mas eu tinha muita... Eu não tinha expectativa na realidade. Eu gostei da premissa, eu fiquei curiosa, eu achava a capa bonita. E assim, gente, foi muito ruim. Foi o pior suspense. Mas muito ruim mesmo. Muito assim, na caruda. Tava na minha cara tudo que iria acontecer. Parecia, tipo assim, um livro de romance super clichê, carregado das coisas, dos plots, eram, tipo, coisas muito, tipo, carudas, assim, sabe? Tipo, o único plot que teve uma reviravolta que me surpreendeu e que eu fui pega de surpresa, por isso eu dei uma aumentadinha de nota. Caso contrário, foi tudo muito ruim mesmo. Mas é isso, né, gente? Últimas palavras desse livro, que se chama Últimas Palavras, tá? 2,5 estrelas, mas eu acho que eu daria tranquilamente 2 estrelas. Talvez 2 estrelas, tá? Agora sim, gente, vamos para a pior leitura de 2024. Eu acho que não é mistério pra ninguém. Quem me acompanha no canal sabe que tem um certo livro que, assim, foi um choque quando eu li. E quando eu li aquelas coisas, eu fiquei, assim, me sentindo uma pessoa muito casta, assim, uma pessoa muito, assim, tipo assim, recatada e do lar, que eu fiquei, assim, com vergonha alheia por ler certas cenas hot. E eu estou falando do livro do Rei da Terra do Nunca. E pior é que eu tenho todos os volumes para ler. Vou ler? Talvez sim, porque o final desse livro me deixou curiosa para ler o segundo. Diferente
das Últimas Palavras, que assim, gente, eu só fui pela força do ódio pra terminar aquele livro, tá? Eu acho que eu deveria ter abandonado. Mas O Rei da Terra do Nunca ganhou o primeiro lugar. Primeiro porque eu achei que ia ser uma coisa totalmente diferente. Eu tinha uma expectativa muito alta, porque era um livro muito falado, né? Se eu vejo no TikTok, ele foi um dos livros mais vendidos ao universo, na Bienal. Tem uma capa lindíssima da caveira e tudo mais. Eu fiquei tipo assim, é uma releitura do Peter Pan. E aí eu fiquei, cara, esse livro deve ser muito bom. Foi meu primeiro Dark Romance. E eu achei que eu ia curtir, porque na minha época mais jovem senhora, eu tinha lido, tipo, uns livros meio, tipo, 50 tons de cinza, umas paradinhas assim, sabe? Mas eu não estava preparada para ler o Peter Pan da Safadeza, que foi assim que eu apelidei. Gente, eu queria até ter gravado, tá, um vídeo, porque assim... Ai, senhor, mas pior que esse livro tem uma legião de fãs. Mas se eu falasse os trechos que eu fiquei rindo, vocês não têm noção. Primeiro que a nossa mocinha, ela é tipo a Wendy, né? Só que, tipo, já de gerações passadas. E sempre tem, tipo, uma coisa de que as mulheres ficam cuca da vida quando chegam aos 18 anos. Parece que elas passam por uma experiência extraordinária, que elas ficam lelé da cuca. E aí a mãe dela queria que ela não conhecesse o Peter Pan, que ela nunca conhecesse, então elas viviam sempre se mudando de lugares, mó louca a mulher. E daí, não adiantou de nada, porque ele vem buscar e sequestrar essa tal de Wendy, né? Porque ele sabe que há anos-luz atrás, lá na história original do Peter Pan, a sombra dele foi roubada. E aí a Wendy sabia quem e onde estava essa sombra, alma, não sei, não lembro mais se era só sombra, se era alma, enfim. E aí os poderes dele ficavam muito limitados. E daí as coisas estavam, tipo, se degradando aos poucos. E se ele não encontra, ele vai perder de uma vez por todas os poderes dele. Então, ele vai submeter todas as mulheres daquela geração, porque por ter sido da mesma geração, meio que submetendo ele a, tipo, uns... É uma coisa louca. Meio que ela vai conseguir ter sonhos, visões dos antepassados, pra descobrir, afinal de contas, aonde tá a sombra. E aí ele vai sequestrar igual essa garota. E aí essa garota, tipo assim, ai não, ele é um ser das trevas, me sequestrou. Não dá 5 minutos, ela tá assim, me pega, me joga na parede, me chama de largatiça, sabe? Tipo assim, Mona, como assim? Aí se não bastasse, eu não estava preparada, porque ela não ficou só jogando a asinha para o Peter Pan. Ela jogou a asinha para todos os moleques da vila. Mais de uma pessoa ao mesmo tempo, então eu fiquei muito em choque. Eu ficava lendo isso daqui. Gente, eu li, tipo, numa tarde, tá? É, tipo, muito rápida a leitura. Muito, muito rápido. Mas eu fiquei muito em choque em todas as descrições, em todas as frases, cavalgadas, coisas. Eu fiquei com vergonha alheia e eu não tive coragem, gente. Não tive coragem de falar muito sobre vocês. Só comentei alguns vídeos sobre o Peter Pan da Safadeza, sim, com vocês. Falei muito mais com os membros do canal nas nossas lives, porque daí não é gravado, não tem direitos do YouTube, então eu falei coisinhas. E, gente, muita vergonha alheia. Mas aí acontece uma coisa no final que me fez ficar curiosa pra ler a sequência, tá? E ao mesmo tempo que é muito ruim, eu ri muito, porque era muito ruim, entendeu? E o Hot, péssimo, péssimo, péssimo. Gente, não julgo quem gosta de Eren em Reverso. Não julgo nada. Mas assim, gente, se isso daí é o Dark Romance, eu fiquei tipo assim, chocada, passada. Não, acho que eu sou muito água com açúcar pra esse gênero literário. E aí eu tinha uma visão totalmente diferente de Dark Romance. Tá, e eu achei que ia ter uma coisa muito mais sombria, dark, literal.
assim, tipo uma coisa mística, uma releitura do Peter Pan. E aí, gente, não dá, não dá, não dá, não dá. Foi muita vergonha alheia, gente. Muita vergonha alheia. Mas aí foi rapidinho, tá? Teve muitos outros livros aí que eu demorei muito mais pra ler dessa lista do que o Peter Pan. O Peter Pan eu li, tipo, em 2, 3 horas, tá? E é isso, gente. Ele é a minha pior leitura e minha maior vergonha alheia por ter lido na vida. E é isso. Se você quer saber mais sobre a minha opinião do Peter Pan da Safadeza, entra no meu clube de membros, porque por lá eu falo sem papas na língua sobre as minhas leituras e sobre as coisas polêmicas dos livros. E esse foi então o vídeo das minhas piores leituras, das minhas maiores decepções de 2024. Comenta aí o que você achou, se você acertou o ranking, qual foi a sua maior decepção de 2024 e até o ano que vem, quer dizer, até o ano que vem mesmo, né? Eu acho que quarta-feira já é 2025, deixa eu ver. É isso mesmo, gente. No próximo vídeo do canal, quarta-feira, dia 1º, sai a lista com os melhores livros lidos em 2024. Então até o ano que vem, porque é 2025, né? Dia 1º. Tchau!